E hoje, como eu falei para vocês, né, nós vamos falar sobre oração. Mais especificamente sobre como receber em oração. Recebendo em oração é o título da ministração de hoje. Existe um versículo que fala que tudo que pedirmos em nome de Jesus, crendo, nós recebemos. Não é verdade? E eu creio que se eu fosse perguntar para cada um de vocês aqui, eu tenho certeza que todos vocês acreditam na palavra de Deus. Tem gente que faz filtros na palavra, né? Acreditam em partes dela. Mas se você crê em Deus e crê que esta aqui é a palavra dele, você crê nela todinha. Você crê que ele se revela através dela. E de Gênesis ao Apocalipse, do Aleph ao Tav, a gente crê que ele fala conosco. Porque a palavra de Deus ela é viva. Toda vez que você abre a palavra de Deus, ela fala com você. Ela é renovo. Quantas vezes você não abriu a palavra e leu textos que você já conhecia e aquilo saltou para você como um alimento fresco, novo? Sabe por quê? Porque só naquele momento você vivenciava emoções daquele momento, necessidades daquele momento, para aquele alimento saciar você daquela forma. E quando você lê de novo aquela passagem, em outro momento, com outras emoções, com outro olhar, ela vai te falar de uma outra forma. Por isso ela é viva e eficaz, por isso que ela cria vida constante dentro de nós. Existe algum livro que faz isso? Não existe. Existe algum livro que, com vários escritores, vários autores de séculos diferentes, conseguem escrever coisas que se encaixam tão perfeitamente, sem ser combinado? Que fosse combinado, não conseguiriam. Não conseguiriam. Então essa palavra, ela é o poder de Deus. Então, meus queridos, pode o mundo ruir debaixo de vocês. Nunca deixem de acreditar na palavra de Deus, como palavra de Deus. Na Bíblia, como a voz do próprio Deus para as nossas vidas. Amém? E se de fato é tudo isso que eu falei, então por quê? Tantas vezes nós pedimos algumas coisas em oração e levando em conta que estamos fazendo pedidos dentro da vontade de Deus. Porque aí você pode falar assim, não, pastora, mas é porque às vezes a gente não pede dentro da vontade de Deus, realmente. Então já estou até excluindo essa relação aí de pedidos dentro da vontade de Deus, né? Vamos considerar somente aqueles que Deus quer para você. Por exemplo, a saúde, né, de um parente seu, a sua saúde. Deus quer a sua saúde? Tem vários versículos na Bíblia que fala que ele está interessado na sua saúde. O próprio Jesus, quando veio, né, Isaías lá atrás profetizou que, né, pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Se há entre vós alguém doente, chame os presbíteros da igreja e a oração da fé curará o enfermo. Então ele está interessado na nossa cura, então é a vontade de Deus. Mas toda vez que a gente fica doente, a gente é curado? Nem sempre. Casamento. É da vontade de Deus que eu me case? Aqui a gente não tem solteironas, né? Mas se alguém estiver assistindo e ainda estiver aguardando no Senhor, né? Só temos adolescentes aqui no tempo certo, tranquilas, calmas, descansando no Senhor no tempo certo. Mas, e quando a pessoa chega lá nos 30 e não casou ainda? Né? E tá lá orando, é serva fiel, tá lá obedecendo, né? Por que será que ela não recebeu ainda? Não é vontade de Deus que a pessoa se case? É vontade de Deus. Ela tá pedindo corretamente, amém. E por que não recebeu ainda? E a salvação? De um ente querido, de um pai, de um sogro, de um filho. Não é vontade de Deus? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Deus quer que todos se salvem. É vontade dele. E por que tantas vezes a gente
ora, e parece que às vezes as coisas, né? E promessas de Deus, visões que Deus nos deu, coisas que Ele nos falou, que Ele nos prometeu, e às vezes parece que está tão longe. Por que às vezes parece que as orações não são escutadas, não são atendidas, não são respondidas? Por que parece que a gente não consegue trazer, materializar do reino espiritual para nós, para o reino físico, tudo aquilo que já está lá, que a Bíblia fala sobre isso, preparado para nós? Então eu quero, através da graça do Senhor, da unção do Senhor, trazer algumas ferramentas para vocês, algumas formas de conseguir ser eficazes na oração. Amém? Por isso vamos orar. Senhor, nós queremos colocar tudo isso que nós vamos ministrar diante do teu altar. Senhor, eu não quero falar bonito, não quero me expressar bem somente para agradar, mas eu quero traduzir o que está no teu coração, o que está no teu coração, o que está no coração do teu Santo Espírito para nós hoje, para que nós possamos viver aquela realidade que o Senhor sonha para nós. Tua palavra fala em Jeremias que o Senhor sabe os planos e projetos, e são planos de paz e não de mal, para nos dar o futuro que nós desejamos. Mas muitas vezes esses planos se frustram. Mas a tua palavra não quer, o Senhor não quer que esses planos se frustrem. Então nos ensine a como, de uma forma prática, eficiente, fazer com que cada um dos planos do Senhor para as nossas vidas não se frustrem, mas que nós possamos, ó Pai, andar em obediência, em concordância com os teus sonhos, em coadunância com os teus sonhos, recebendo tudo aquilo que o Senhor tem de bênção para nós. Em nome de Jesus, que o Senhor possa traduzir aquilo que eu não consegui para o coração dos teus filhos. Afofe o terreno do coração de cada um deles, que seja um coração receptivo, maleável à tua ministração. E qualquer coisa, Pai, que eu falar de mim mesmo, que caia no esquecimento. Mas aquilo que o Senhor deseja ministrar ao coração dos teus filhos, não somente fique latente na memória, no coração, na alma, mas possa gerar frutos. Que eles possam, Senhor Deus, colocar em prática dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abre lá a palavra do Senhor em João. A gente vai ler 2 versículos em João e mais 3 versículos. 2 versículos em João e 3 versículos em 1 João. A gente falou sobre João na quinta-feira passada, né? João, discípulo do amor. João 14, agora é o Evangelho. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. E logo na sequência, capítulo 15, versículo 7. Na minha Bíblia está na mesma página aqui aberta. 14, versículo 13, amém? Diz o seguinte: e tudo o que pedirdes em meu nome, isso aqui é Jesus falando, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Aí pula para o capítulo do lado, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que queirais e vos será feito. Interessante que nesses 2 versículos ele não coloca limites. Ele não coloca nenhum senão, né? Apenas um adendo sobre a palavra. Vamos lá em 1 João. 1 João 3, 22. E recebemos da parte dele qualquer coisa que lhe pedirmos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável ante ele. Na sequência, capítulo 5, logo do lado aí, versículo 14 e 15, diz o seguinte: esta é a confiança que temos ante ele, que quando pedirmos algo conforme a sua vontade, ele nos escuta.
E se sabemos que nos escuta em qualquer coisa que peçamos, sabemos que temos as petições que lhes temos feito. E eu achei interessante esse versículo aqui em especial, é que ele já fala no presente do ter, né, do verbo ter no plural aqui, o presente, já temos. Então, se a gente pede, se sabemos que nos escuta em qualquer coisa que peçamos, sabemos que temos as petições que lhe temos feito. Ou seja, aqui ele já me traduz que, mesmo pedindo, nós já temos. Que ainda falando, ele já escutou e nós já recebemos. Amém? Se cremos então na Bíblia, como eu falei, por que esses versículos que acabamos de ler, e são muitos outros? Eu reservei apenas esses que estavam próximos, era mais fácil de localizar, mais rápido de localizar, mas você vê versículos sobre a fé no Novo Testamento inteiro. Você vê isso sendo confirmado no Velho Testamento. Você vai lá em Hebreus, olha lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, você vê discorrendo sobre a fé. Tem muito versículo que embasa, né? Que renova, que alimenta a nossa fé. Mesmo quando isso é da vontade de Deus, muitas vezes não recebemos aquilo que pedimos. Eu tenho certeza que se você for fazer aqui uma introspecção e lembrar de algumas coisas, e você vai até escutar algumas justificativas que deram para você. Do tipo, Deus é soberano, não foi a vontade de Deus, né? Isso não era para o seu bem. Algumas vezes sim, mas em todas, será? Será? Como eu falei aqui, será que é da vontade de Deus que o cônjuge não se converta, que a doença não seja curada, que o casamento não se reerga? É claro que nós estamos falando aqui de coisas que algumas delas dependem do desejo humano. Por exemplo, um casamento. Casamento, né? Você pode orar, mas se um dos cônjuges determinadamente não quer continuar com o casamento, né? Primeiro, está abandonando a fé, porque pela palavra de Deus, de alguma forma, ele se afastou de Deus primeiro. Né? Então, de alguma forma, ele se afastou de Deus primeiro, por estar indo contra a palavra de Deus. Não quer estar resoluto, enfim, não quer nem que Deus intervenha na situação. Tem o que fazer. E uma pessoa também que você ora pela salvação, pela conversão dela. Tem gente que simplesmente nega. Não quero. Não quero o seu Jesus. Eu já passei por isso. Não quero o seu Jesus. Eu sei que ele salva, eu sei que ele cura, né? Eu já experimentei o amor dele, mas eu não quero. Dói. É doloroso. Porque está negando o Jesus que você ama. Está negando o Jesus que eu amo. A sensação de dor é interessante. É complicado. Você não consegue compreender por quê. Mas retornando aqui aos nossos pedidos de oração. Em grande maioria, alguns daqueles pedidos que nós fizemos, que nós não recebemos, sempre tem aqueles chavões evangélicos, gospel, né? De que não foi da vontade de Deus. Algumas vezes somente para não abalar a nossa fé. Segue aí, continua, né? Mas eu acho que algumas vezes nós podemos contornar isso. E podemos ser eficazes na oração, sim, se fizermos da forma correta. Precisamos crer. Fé todos nós temos. Todos nós recebemos a medida de fé. A questão é que alguns de nós canalizam a fé em algumas coisas que não nos trazem retorno algum. Quer um exemplo? Se você for diagnosticada com uma doença simples, você está aí talvez com uma rinite, uma sinusite, que é uma coisa muito comum, né? Principalmente nesse finalzinho de tempinho fresquinho assim, muito comum. Se o médico te receita algum antibiótico, né? Então você vai lá tomar.
Você vai querer exercitar a sua fé e orar ao Senhor, sabendo que você pode ir na farmácia, comprar um medicamento, tomar? Talvez não. Talvez se você não tiver dinheiro para comprar esse antibiótico, aí você vai aos pés do Senhor. Talvez, como eu, se você já estiver na terceira reincidência. Lembra uma vez que a vizinha, né, do lado, na verdade não tinha vizinha ainda, a casa estava sendo reformada. Foi 1 mês e meio de reforma, uns 2 meses de reforma. Eu fiquei de ciclo em ciclo de sinusite. Ciclo em ciclo de sinusite. Era só terminar uma medicação que o médico passava alguns dias e a crise voltava. E eu tinha que voltar lá, tomar mais uma dose de medicamento. E era antibiótico. Antibiótico, você sabe que, né, tem retorno. Então, eu fiquei assim nesses... Eram 3... Eu lembro que eu tomei a primeira, a do meio eu pulei, não quis, resisti. E a última eu falei assim, vou precisar voltar no médico, tive que tomar. Mas aí, quando quis vir a quarta, eu falei, não, chega. Chega, acabou. E aí eu comecei a fazer algo que o Espírito Santo moveu dentro de mim, que eu já contei para alguns aqui. E eu dei ordem ao meu corpo. E eu dei ordem à sinusite. Eu não quero mais você no meu corpo. Você não é bem-vindo aqui. Né? Eu não tenho você. Você pode ir embora. Porque eu não quero você no meu corpo. Você pensa que ela foi embora na hora? Não. Não. E eu continuei. E eu guerrei. Isso já tem mais de 4 anos. E mais. Muito mais. Nunca mais tive sinusite. Nunca mais tive sinusite. Mas tem uma coisa que me incomoda. Que é a rinite. Que de vez em quando ela aparece. Só que é uma coisa menor. E aí, o que eu faço? Eu luto contra ela? Não. Eu suporto. Porque tem coisas que a gente aprende a suportar. Precisa? Não, eu podia guerrear da mesma forma que eu guerreei contra a sinusite. Mas nós somos seres humanos e a gente às vezes precisa, né, aprender a guerrear qualquer guerra. O mesmo Deus que cura uma sinusite, cura um câncer, ressuscita um morto. Renova as nossas forças. É o nosso Deus. Não tem limite. É uma dor de cabeça? Você quer ficar com ela? Você quer resistir com ela? É escolha sua. Ah, pastora, mas ninguém gosta de sentir dor de cabeça. Ninguém gosta de sentir esse mal-estar. Não gosta, mas sente. E acaba empurrando com a barriga. Sabe? Eu estou dando um exemplo da saúde para vocês verem que essas coisas também acontecem com depressão, com emprego, com o lugar onde nós estamos, com a situação em que nós estamos vivendo ou aguentando dentro de casa. E a gente não precisa ficar resistindo. A gente precisa aprender a guerrear, a não se acomodar com as circunstâncias que estamos vivendo. Então, como eu falei, a medida da fé todos nós temos. A questão é que às vezes a gente coloca a nossa fé em outras coisas. A gente pode colocar a nossa fé num remédio e ele ser eficaz. Mas a minha crença, acreditar que quem está me curando ali naquele momento é o remédio. E o remédio vai me curar, de fato. Mas eu poderia colocar a minha crença num Deus Todo-Poderoso, que eu sei que poderia me curar, se eu lançasse a minha fé nele? Sim. Eu posso colocar a crença de um Brasil melhor em novas eleições, em eleições sem fraude, num novo presidente ou no mesmo presidente. A minha escolha vai proporcionar, pode proporcionar um Brasil melhor? Sim, porque eu também tenho que ser cidadã, coesa, né? E fazer uma escolha
coadunante com a palavra de Deus na hora de votar, eleger, né, os representantes. Mas colocar a minha fé num homem que ele vai salvar o nosso país? Não. Porque só quem tem poder para transformar a nossa nação é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Nós somos seu povo. Então ele é a resposta para a economia, para a política, né? Ele é a solução para o nosso país. Então, nós precisamos saber em quem nós temos aplicado a nossa fé. E precisamos da palavra, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ouvir declarações da palavra e sem fé é impossível agradar a Deus. Por que que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? Porque é através dos testemunhos que nós lemos na Bíblia, de homens e mulheres que lutaram e venceram coisas muito piores das que a gente vive, muito piores das que a gente luta. Se você for pensar em perseguição, hoje a gente não tem uma perseguição no nosso país, tem perseguição em outros lugares, né? Hoje, eu não sei qual é a estatística, mas existe uma estatística aí por hora quantos cristãos morrem por amor ao Evangelho. Ainda hoje isso não é noticiado. Em países onde o Evangelho é proibido de ser pregado. Mas o Evangelho continua avançando. Hoje você aqui no Brasil não sofre perseguição. Não ainda. Pode ser que um dia sofra. Mas eu te garanto que nada. Hoje é até moda. Mas antigamente, aqueles que são um pouquinho mais experientes, lembram que muito antigamente, aqui acho que não tem ninguém assim não, né? Muito antigamente, não era fácil ser cristão. Era rotulado. Na faculdade, então, hoje ainda é complicado, né? Porque você não pode expor ideias. Aí é no campo das ideias, é diferente. Mas o cristão, porque no campo das ideias, tem muito cristão que se mescla com as ideias do mundo. Então, na faculdade, o perigoso é você conseguir externar uma identidade fiel ao Senhor, de reino. Ali é complicado. Mas antigamente, só de você dizer que era crente, que era evangélico, que era cristão, que era protestante, e já era rotulado. Era complicado. Hoje não. Mas mesmo naquela época, será que algumas daquelas crises que os cristãos brasileiros passaram se assemelha com as perseguições que Paulo passou, que Pedro passou, as prisões, os açoites, que o próprio Paulo descreveu, cada um dos discípulos morrendo de forma, né, diferente, por amor ao Evangelho. E não parou nos discípulos. Muitos homens e mulheres derramaram e continuam derramando sangue por pregar o Evangelho. Então a gente tem na Bíblia exemplos de homens e mulheres que foram fortalecidos na sua fé. A própria galeria dos heróis da fé em Hebreus nos fala que eles agiram pela fé. Alguns deles sem ver o que alcançaram lá na frente, a herança, mas colheram. Então, quando você se alimenta da palavra, a palavra que é viva e eficaz, a gente já discorreu sobre ela no início, a palavra, ela te alimenta nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, nos momentos de tristeza. É aquele remédio que você toma preventivamente. Muitos de nós, nesse tempo que nós passamos de afastamento social, tivemos que tomar vitamina D, né? Porque a vitamina D, ela substituía, né? Ela dava aquele aporte a mais que a gente não pegava, né? Apesar de um país tropical como o nosso, de bastante sol, muitos ficaram tão guardadinhos dentro de casa que ficaram sem suporte de vitamina D. E aí faziam o quê? Faziam reposição de vitamina D. Para que, se houvesse alguma contaminação, e aí não era só do Covid em si, era qualquer doença,
seu sistema imunológico estava mais reforçado. A palavra de Deus é assim. A palavra de Deus é uma supervitamina que te protege, ela te alimenta, ela te fortalece, ela deixa você preparado para qualquer coisa que vier. É uma perda? Tem palavra de consolo. E o próprio Espírito Santo vem trazendo a lembrança. É um desafio? A palavra ela te impulsiona, né? Ela te encoraja, ela te levanta, ela fala sobre você, que você é mais do que vencedor. Então, se você se alimentar da palavra, em qualquer circunstância que você está vivendo, você tem respaldo na Bíblia, na palavra, para ter a sua fé alimentada. Por isso que quando você vê pessoas que sucumbem na primeira guerra, na primeira pedra no meio do caminho, é porque não estão se alimentando da fonte correta. Ou você acha que se alimentar de jornalismo vai fortalecer a sua fé no Senhor? Estou falando que assistir jornal é pecado. Ou você acha que se alimentar de filmes vai deixar a sua fé robusta, fortalecida no dia mau? Também não é pecado assistir filme. A questão é aonde você come seu alimento sólido. E aí eu chamo você a fazer uma autoanálise. O quanto tempo eu tenho gasto ouvindo a palavra, me alimentando do que realmente vai fortalecer o meu espírito? Porque o dia mau, queridos, às vezes vem, ele não fala, ele não nos prepara, ele não dá aviso. E o dia mau chega. E ele te pega num contrapé se você não estiver alimentado, se você não estiver embasado. Mas aquele que está na rocha, que se alimenta, né, ele não é confundido. Amém? A fé persistente, ela é alimentada diariamente pela certeza de quem você é em Deus e pelas promessas contidas na palavra. Veja que a fé, ela precisa ser alimentada diariamente. Você se alimenta diariamente. A não ser quando você está fazendo algum jejum, e a gente tem falado sobre jejum ultimamente, né? Jejum é realmente algo, uma ferramenta, né? Uma disciplina do crente muito importante para a guerra espiritual. Mas fora período de jejum, nós nos alimentamos diariamente. A gente não se alimenta só no domingo. Ou só na quinta-feira. Apesar de ser gostoso aqui nossos alimentos da quinta-feira, a gente não deixa para comer só na quinta e no domingo. A gente se alimenta diariamente. E o nosso estômago nos lembra, olha, já passou 2 horas e 45 minutos, né? Está quase chegando às 3 horas, vamos nos alimentar de novo? Tem gente que fica um pouquinho mais, né? Tem gente que é um pouquinho menos. Mas independente de como seu organismo reage, ele te avisa. Te dá fraqueza. É exatamente a mesma coisa no nosso homem interior. A gente fica fraco. E as dificuldades nos derrubam se a gente não estiver alimentado. Existem 4 passos, e agora indo para a questão prática, 4 passos para receber esses pedidos que nós desejamos, que nós precisamos em oração. E o primeiro deles é que nós devemos ser específicos naquilo que desejamos. Diga ao Senhor exatamente o que você quer e deixe que o Espírito Santo gere dentro de você o que você pediu, visualizando pela fé. Olhe com os olhos da fé. E agradecendo pelo que recebeu. Isso é fé sendo gerada e alimentada. Deus trabalha muito com o visual, por isso nos dá sonhos e visões. Então, nossos pedidos precisam ser específicos, com metas claras e um objetivo definido. Aí pega. Porque às vezes nós queremos coisas, mas não sabemos como queremos, quando queremos, de que forma queremos, o tamanho do que queremos. Não é verdade? A gente, né, como pastor, nós recebemos pessoas que às vezes você vai conversar com a pessoa não sabe o que quer do futuro, só está vivendo. Acorda no dia e, sei lá, vive. Tenha sonhos. Se você não estiver, peça ao Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor
tem sonhos. Porque muitas vezes o diabo nos engana, né? Tentando fazer com que nós pensemos que não temos sonhos. Mas temos. Porque Deus plantou dentro de cada um de nós sonhos. Então, meus queridos e queridas, né? Não deixem de sonhar. Se você tem um desejo, uma necessidade, às vezes não é só um desejo, às vezes é necessidade. Coloque diante do Senhor. Há umas 2 semanas eu estava conversando com a Júlia exatamente sobre essa questão do detalhamento. Eu falei para ela, quando eu estava solteira, eu orei pedindo o seu pai. Não conhecia o pastor Adriano. Estava saindo de um relacionamento, né? Eu mesmo terminei, estava quase noiva. E eu falei assim, não é. Não sinto que é. Era um rapaz legal, filho de pastor. Em menos de um ano ia se formar na AMAN. Ou seja, tudo corroborava para que fosse bênção. Mas lá no meu íntimo eu não me via. Então, terminei, não, Senhor. E comecei a escrever uma carta para o Senhor, gente. Escrever oração para o Senhor é uma dica maravilhosa. Sabe por quê? Primeiro que você ordena seus pensamentos. Então você consegue se organizar e aí você vai pôr no papel. Mesmo que você faça um rascunho e depois passe a limpo. Mas eu comecei a escrever para o Senhor. Senhor, eu quero um homem alto. Moreno. Eu não dei teto, né? Eu não dei teto, né? Então, falei, Senhor, eu quero um homem alto. Eu quero um homem moreno. Não quero de olhos claros, não quero. Não sei por quê, não confiava nos olhos claros, não queria olhos claros. E eu quero que seja entre 1 ano e 2 anos mais velho do que eu. E aí coloquei mais algumas coisas, me faça rir. Ele já falou isso algumas vezes, né? Que me faça rir. Gente, esse homem me faz rir de um tanto, porque eu brinco com ele, né? Você é bobo, você pediu isso. Você que pediu. E eu não dei muito mais características. Porque para mim, isso era o importante. Aí é a questão onde eu quero chegar. Se para você ser ainda mais específico é importante, seja ainda mais específico. Nós estamos orando por um templo para a igreja. Eu quero um templo que caiba 100 cadeiras. Para começar. Porque eu sei que a gente também não pode pedir um templo que caiba 500 cadeiras e vai ficar um tanto de lugar vazio. Então eu quero, para começar, um lugar que caiba 100 cadeiras. Que vai nos acomodar e logo, logo vai encher. Amém? Amém. Amém. Quero um templo que caiba dentro do nosso orçamento. Né? Quero um templo que seja não tão distante daqui, para que as pessoas que vêm de fora da ilha possam chegar lá sem dificuldade. Me ofereceram um negócio lá longe. Eu disse, não, lá longe não quero não. Quero mais perto. Né? Tô sendo exigente? Tô. Com a pessoa, com o sistema, não. Com Deus que sabe o que é a nossa necessidade, qual é o meu desejo. E tô pedindo ao Senhor, Espírito Santo, gera dentro de mim essa imagem. Porque você precisa ser claro, específico e sonhar com isso. Você sabe por quê? Porque isso vai te dar ferramenta para o próximo passo. Então, quanto mais detalhado você for, mais assertivo vai ser a resposta do Senhor para você. E aí eu falei para a Júlia, então você, se quiser, tá nova ainda, né? Mas lá para o futuro, o Senhor já vai preparando para o coração dela. Já vai gerando aquilo. E isso nos ajuda a não nos contentarmos com o bom. Porque aí ela vai olhar assim, o que eu pedi tá aqui. Tem 10 itens aqui que eu pedi. 7 batem. O resto não bate não. Então não é esse não. Eu vou me contentar com o bom? Não, Senhor, tem o melhor preparado para mim. Entendem? Então, quando você tem a visão clara do que você quer e você coloca diante do Senhor, fica muito mais fácil. Senhor, eu quero a salvação, né, de tal parente. Quero que o Senhor salve aquela pessoa, que ele venha para o Senhor e que ele se derrame aos seus pés, que ele seja um ganhador de almas. E começa a falar, Senhor, começa a declarar e a detalhar o que você deseja. E aí, você começa com as características, né? Suponhamos que seja uma casa que você está pedindo, né? Vamos trabalhar com isso. Você
Faz lá o croquis pro Senhor. Senhor, eu quero uma casa com tantos quartos, né? Com 2 banheiros. E vai declarando, vai detalhando pro Senhor aquilo que você quer. Ah, mas é surreal. Não interessa, o meu pai é o dono do ouro e da prata. Deus não está falando... Vocês em algum momento escutaram aqui nos textos lidos que ele colocou limite na situação? Pedirei o que quiseres. Então, mas você não tem noção, eu não tenho condições. Deixa que o Senhor cuida das condições. Quando eu estava verbalizando tudo isso, né, sobre o tempo da igreja, né, eu falei para uma das meninas, né, de imobiliária. Eu falei assim, olha, você pode até achar que essa pastora aqui tá doida, mas eu sei que esse lugar existe dentro desse orçamento. Ela riu. Ela, não, pode deixar. Porque pode ser loucura para os outros. Mas não tem problema ser loucura para os outros. Porque o que é loucura para os outros, né, é bênção do Senhor para nós. E aí, quando você vai visualizando aquilo que você deseja, você vai gerando, deixando o Espírito Santo gerar isso dentro de você. Exatamente como um bebê é gerado em nós. Ele vai gerando um milagre dentro de nós. E aí o segundo passo é o desejo ardente. Tem como você ter um desejo ardente sem tudo isso que eu falei? Vem o desejo ardente, porque você começa a visualizar, você começa a imaginar, sabe? Você está vendo a figura daquela casa, como ela é, a vizinhança, a rua. Você começa a visualizar as coisas e gerar dentro de você pela fé. E aí você começa a ter esse desejo ardente. Olha, eu acho que não tem nada mais frustrante do que quando você quer fazer alguma coisa por alguém e aí você chega, né, e fala, o que você quer? Ah, assim tá bom. Ah, isso aqui tá bom, qualquer coisa tá bom. Tinha uma frase que o pastor Adriano falava que eu brigava com ele. Pra quem é, tá bom. Olha, pense, se vocês me conhecem, pense eu escutar essa frase. Pra quem é, tá bom. Toda vez que ele falava isso, eu já tenho muito tempo que ele não fala essa frase. Eu chamava a atenção dele. Pra quem é, não. Você é filho do rei, tem que ser o melhor, né? Não é pra quem é, tá bom, não. Então, quantas vezes a gente vê cristãos se conformando ou mesmo pedindo coisas? Duvido que vocês não tenham escutado essa frase. Se for da vontade de Deus, Ele me dá. E a sua vontade? Porque se Ele não vê a sua vontade, o seu empenho, o seu desejo ardente, você não vai conseguir trazer da 4ª dimensão do reino espiritual para o reino físico. Você precisa querer. O quanto você quer? Quer de verdade? Então deseje. Será que uma noiva iria querer casar com alguém que se declara para ela, falando assim, olha, eu até poderia procurar mais, mas eu tô cansado e tô com preguiça, né, de namorar mais algumas meninas, de procurar mais. Vou parar em você mesmo, tá bom? Você aceita? Ela ia querer casar? É ruim, eu não. Quero o resto, eu não quero não. Quero ser especial, quero ser escolhida, quero ser eleita, princesa. Quero que você queira, com muita ardência, não é não? Desejo ardente, quero que você queira. Esse negócio de pouco querer, não. Tá bom isso aqui, não. É querer. Então, o desejo ardente não casual, de posse do seu pedido específico, visualize, sinta as emoções, né? Porque quando você visualiza, você sente essas emoções do desejo. E aí você já começa a ficar animado, dá aquela ansiedade boa, aquela alegria, né? As nossas emoções diante daquilo que a gente está gerando em Deus mudam. É maravilhoso. Provérbios 10, versículo 24, diz, mas o desejo do justo será concedido. Ele usa a palavra desejo. É necessário que nós desejemos.
Outro versículo, busquem no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Né? Que está lá em Salmo 37:4. Ou seja, é necessário que a gente gere esse desejo dentro de nós. Será que nós estamos interessados mesmo nisso? Quando a gente está lutando por algo, lutando por um casamento, lutando pela vida de alguém, o quanto eu desejo realmente a salvação? Eu já estou salvo, se ele quiser se salvar. Às vezes é assim. Nossa, mas é muito frio, pastora. É. Mas às vezes é assim. O quanto de amor há dentro de você por essa pessoa. Porque quanto mais você ora por ela, mais amor é gerado dentro de você. E às vezes nós nos conformamos com vizinhos, com parentes, com amigos, indo para o inferno sem salvação. Porque a gente não ama o quanto deveria amar. Porque a gente não deseja a salvação deles o quanto deveria desejar. É sério, né? Terceiro passo. Nós devemos agora orar até obter a substância segura. Que é isso? Ora, a fé é o firme fundamento. Essa é a declaração, né, bíblica sobre fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, é uma coisa dúbia? É uma coisa pouco sustentável? Não. Além de ser um fundamento, o fundamento já dá uma ideia de firmeza. Ele é um firme fundamento. É um firme fundamento. Ou seja, a fé não é uma coisa superficial, incerta. Tem muita gente que quando pensa assim, é pela fé. Quando fala esse jargão pela fé, já viu que não vai dar certo. Pela fé, viver pela fé, é pobre. Não é? O significado de alguém viver pela fé não é pobreza? E deveria ser, se a Bíblia fala, que o justo viverá por fé e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Gente, viver pela fé, como filho do rei, eu acho que essa fé que a pessoa está vivendo não é fé baseada no Senhor e na palavra. Não está sendo alimentada da forma como deveria ser alimentada. Ou então ele não está desejando o quanto deveria desejar. Ou não alcançou essa substância que nós estamos falando agora. Então, como é que eu alcanço essa substância? Orando. Digo-lhes que, se crerem... Olha que interessante esse versículo. Está lá em Marcos 11:24. Digo-lhes, se crerem aqui está no futuro. Se crerem, se vocês crerem, que já receberam passado. Como assim? É isso mesmo. Se vocês crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Ou seja, eu tenho que crer que eu já recebi. É uma ação no futuro de algo que eu já sinto que eu recebi no passado. E já me alegro por ter recebido. Isso é a substância. Pastora, como é que eu alcanço isso? Orando. É a fé persistente. Diante do detalhamento e do desejo ardente, agora eu vou pegar o que eu tenho de concreto, que é o detalhamento, o desejo ardente gerado pelo Espírito Santo dentro de mim e pelo sonho que eu tenho daquilo, e eu começo a visualizar aquilo. E aí eu oro todos os dias, até sentir. Até que o Espírito Santo dentro de mim gere a certeza. Recebi. E ali você vai ter a certeza de que, apesar de não ter na sua mão, que é o firme fundamento, você já tem tanta certeza que você alcançou, que você já se alegra por ser seu. E isso independente do que é. Seja uma cura, seja salvação, seja algo físico, seja um presente, seja um galardão, seja o que for. É só orar. Por quanto tempo eu devo orar? 2 anos? 2 meses? 2 dias? O tempo que for necessário para gerar dentro de você essa certeza. O problema é que muitos de nós desistem no meio do caminho.
a fé, a oração, ela precisa ser persistente. E por último, dar mostras da fé. E aí vem o que você vai concordar com todos os passos que já passaram. É onde você vai usar a boca para ordenar. E aí, quando eu escrevi sobre isso, eu lembrei que a igreja, por muito tempo, entendeu isso de forma errada. Quantas vezes você já não ouviu mensagens, palavras, pessoas falando, eu reivindico do Senhor, né? Quem é o homem para dar ordens ao seu Criador, para reivindicar dele alguma coisa? Pastora, mas você não acabou de falar que a gente tem que ordenar? Sim. Você vai precisar aprender a, primeiro, ter autoridade. Jesus nos deu autoridade no nome dele. Então você vai ter autoridade e aprender a dar ordem às coisas que você está gerando dentro de você. Então lembra quando eu contei aqui a história da rinite? Da sinusite? Eu dou ordem para que toda sinusite, toda sensação, saia em nome de Jesus. E fui persistente. Então eu gerei uma ordem, um comando no reino espiritual. Ah, isso aí é pensamento positivo. Não. Isso aí você está concordando no reino espiritual e trazendo, né, do reino espiritual para o reino físico, uma verdade contida na palavra. Então você já está se baseando na palavra, porque você está alimentado dela. Você já visualizou aquilo que você deseja, você alimentou todo um processo. Não é simplesmente pensamento positivo. Deus criou o mundo pela sua palavra e deu ordem de alinhamento. Lá em Gênesis fala que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. E isso não mudou nada. Sabe quando o poder de criação começou a ser gerado? Quando Deus começou a falar, haja. E aí o Espírito Santo entrou em ação. É o poder da palavra que gera a mudança. O Espírito Santo está cooperando conosco o tempo todo. Está cooperando com você o tempo todo. Mas ele não vai fazer sozinho. E o pior, muitos de nós, em vez de declarar palavras que concorram, que coadunam com aquilo que você está pedindo incessantemente, com aquilo que você está gerando dentro de você, em vez de dar ordem, ainda fala o contrário. Ah, isso não é para mim não. Ah, eu sabia que essa dor de cabeça não ia embora. Ou então, dá ordem para dor de cabeça ir embora, mas passa um perto de você. Ih, você tá estranho. Eu tô com uma dor de cabeça, Fica absorvendo isso para si. Pode até falar, estou com alguma sensação, mas eu já dei ordem, repreendi. Ou não, é algo que já passou. Já passou. Às vezes você tem que desconversar, às vezes você tem que, dependendo de quem for, né? Porque tem gente que não vai entender, essa pessoa é louca. Outro dia eu vi alguém me contando uma história de que ela estava na antessala do médico, né? Esperando para atender a menina dela que estava com asma, crise asmática, ali, na frente de todo mundo, sem conseguir puxar o ar direito. E aí alguém chegou para ela e falou assim, poxa, coitada, sua filha tem sempre crise de asma. Sim, ela está numa crise de asma forte. Ela, minha filha, não está com crise de asma, não. A mulher olhou para ela assim, não, eu tô vendo, ela não, é impressão sua. Ela não tá com crise de asma, não. A mulher deve ter olhado para essa mulher maluca. Mas ela sentiu que ela não deveria falar, verbalizar. Tem hora que a gente tem que dar uma de louco mesmo. E o mundo não vai entender. Mas quando ele vê você colhendo os frutos, ele vai querer, me ensina isso. Me ensina o caminho. Me ensina a ser louco igual a você. Porque eu também quero. Porque igual a eles, tem muitos. E não está mudando nada. Então aprenda a dar ordem. Foi através da palavra que e da ordem de criação que tudo foi criado. O mesmo aconteceu com Jesus, quando dava ordens aos demônios. Se você for olhar os milagres que Jesus realizou, primeiro ele perguntava o que a pessoa queria, ela tinha que verbalizar. O que queres? Ao mesmo tempo ela já falava o que desejava e ainda detalhava para Jesus o que queria, por mais que estivesse aparente. É cego, Jesus não está vendo. Precisa saber o que ele quer. E aí Jesus vai e dá ordem.
dá ordem para sair a cegueira, dá ordem para se levantar. Músculos, levantem. Toma o teu leito e anda. Lázaro, vem para fora. Mulher, seja feita conforme a tua palavra. E Jesus dava ordem o tempo todo, deu ordem à tempestade, deu ordem ao mar. Quem é esse que até a tempestade e o mar lhe obedecem? Pela palavra. Nós também, porque Jesus falou, coisas maiores que as que eu fiz, vocês farão. Basta crer e dar ordem. E isso da palavra é tão interessante que ela fala da lei de incubação. Os recursos estão dentro de nós. Basta que você os coloque para fora. Ponha para fora. Deus deu promessas a Abraão e Sara. Na verdade, ele não deu promessas para Abraão e Sara. Ele deu promessas para Abrão e Sarai. Antes ainda de mudar os nomes deles, né? Porque os nomes, a gente já falou aqui algumas vezes, retratam propósito e missão. Sarai, na verdade, a pronúncia certa seria Sarai. Sarai era minha princesa. Significado de Sarai, minha princesa. Ela era a princesa de quem? De Abrão. Toda vez que Abrão chamava Sarai, Sarai, venha cá, Sarai, vamos levantar acampamentos e vamos, né, sair daqui. Toda vez que Abrão chamava Sarai, ele chamava minha princesa. Bonito isso, né? Minha princesa. E Abrão, na verdade, a pronúncia correta do nome dele é Avram. Avram, Av, é pai. Pai de Arã. Arã era uma cidade, uma terra. Então ele era pai de um lugar limitado. Pai de uma cidade chamada Arã. Avram. E aí Deus vem. E depois de trazer promessas a Abraão e Sara, ele muda o nome deles. Ele pega uma letra do nome de Deus, que é a letra Rei. A letra Rei é o sopro de Deus. É com essa letra, né, que o Espírito Santo foi soprado em nós. É essa letra que é o Ruá. Né? Ela não tem uma pronúncia, né? Ela tem um sopro. É Rei. Então ele pega essa letra e tira o I, que é o Yud, do nome de Sara, e bota essa letra Rei no final do nome de Sara. E fica Sara. Pra gente aqui, na tradução no português, parece que só tirou um I. Não colocou mais nada. Mas ele colocou o sopro dele no nome de Sara. O sopro dele na própria Sara. E a partir daquele momento, Abraão começou a chamar ela de não só minha princesa, mas princesa de nações. De princesa. Não era uma princesa limitada, era uma princesa de muitos. E Abraão, que era Avram, ficou Avraham, com Ram do rei, que era o sopro, Avraham. Aí você fica imaginando, dar ordem é tão importante que Deus fez com que os dois, na frente de todo mundo em volta, começassem a se chamar de Sara e Avraham, de princesa de nações e pai de multidões. Esses dois velhos estão loucos. Imagina as pessoas olharem velhos, um chamando o outro, porque no português a gente continua escutando, né? Mas no hebraico, que era a língua deles nativa e que todo mundo escutava em volta, eles estavam olhando eles chamarem princesa de nações e pai de multidões, pai de nações. Mas o que Deus fez com isso? Fez com que eles, toda vez que se chamassem um ao outro, profetizassem. Toda vez que eles chamavam o nome do seu cônjuge, eles estavam declarando, dando ordem para que o sobrenatural de Deus acontecesse no corpo deles. E o sobrenatural aconteceu. Existem 3 inimigos que eu ressaltei aqui
da nossa fé. Primeiro é o medo. Ele paralisa, né? E nos afasta daquilo que nós temos visualizado, desejamos. O medo, ele embota o nosso olhar. Afaste o medo da sua mente, do seu coração. Que é um exemplo interessante de como o medo nos embota. Esse mesmo Abraão teve um filho com uma serva egípcia chamada Agar. Quando o seu filho nasceu, Sara, com toda razão, viu como ela estava cuidando e como ela tinha se tornado insubmissa, porque ela queria se tornar como se fosse uma segunda esposa de Abraão, e a ideia não era essa. Desde o início ela sabia muito bem como era a cultura e o que significaria ela. Assim como a exemplo de Raquel com as suas servas e Lia com as suas servas. Nenhuma das servas de Raquel ou Lia se colocou no lugar de esposa de Jacó. Lembra da história? Só que Agar se achou. Primeiro porque era o único filho até então. Só que aí quando nasceu Isaac, ela começou a meio que, né, sobrepujar Isaac, e o filho começou a maltratar Isaac, Ismael começou a maltratar. Aí Sara sabiamente, não, a gente tem que separar. Manda Agar embora. Só que eles estavam no meio do deserto. E Agar saiu pelo meio do deserto com uma quantidade de água, com uma quantidade de comida, e essa quantidade logo acabou. A Bíblia fala que ela foi deixar o filho debaixo de uma árvore e se distanciou, porque ela não tinha coragem de vê-lo morrer. Mas aí o anjo chega para ela e fala: por que choras, Agar? Parece engraçado, né? Olha só, você vê as circunstâncias. Por que eu estou chorando? Ora, né? Só que aí me chamou a atenção uma coisa que aconteceu logo em seguida. Ele não fez brotar uma nascente de água perto dela. A Bíblia diz que ele abriu os olhos dela. O medo, o desespero de Agar tinha sido tão grande que ela estava do lado de uma nascente e nem tinha se dado conta. Ela não viu. A Bíblia diz que ele simplesmente abriu os olhos dela. Muitas vezes o medo e o choro, as lágrimas, o desespero, a angústia nos fazem impedir, nos impedem, né, de ver a provisão de Deus do nosso lado. Deus falou para Abraão: pode deixar que eu vou cuidar dela. Mas ela não tinha aprendido a confiar. Então ela precisou que o anjo do Senhor fosse lá e abrisse os olhos dela. Nós somos diferentes. A Bíblia nos ensina a confiar. Nós não precisamos deixar que o medo embote o nosso olhar. Que você sempre reconheça a provisão e o milagre do Senhor. Em nome de Jesus. Outra coisa que é inimiga da fé é a falta de desejo. Ah, tá bom. Perde o brilho, perde a esperança, perde o sonho. Não perde, não. Se você está numa posição de que você já perdeu o desejo, perdeu a esperança, perdeu a vontade de lutar, sabe? Perdeu a vontade de guerrear, perdeu... Epa! Para. Clama ao Senhor. Senhor, me dá um choque aqui, me acorda. Me renova. Renova em mim. Davi precisou em algum momento pedir, né? Renova em mim, né, a alegria da tua salvação, porque ele estava desesperançado. E por último, a falta de esperança. Persistência. A Bíblia fala que a gente precisa ser persistente. Nós aqui falamos o tempo todo. Persista, não desista. Nós não somos daqueles que recuam, que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam. E se o negócio está difícil, é porque é nesse caminho que tem que ir mesmo. Vai por ali que o inimigo está fazendo frente. Então, ele está querendo impedir? Então é porque está dando certo. É isso mesmo. E eu encerro essa ministração com Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, ou seja, ele gosta de presentear aqueles que o buscam. Então nunca pense que não é para você.
Nunca pense que Deus tem mais o que fazer. Nunca pense que Ele está ocupado demais para escutar a sua oração. Isso aí são vozes do inimigo para te desestimular, te desesperançar, né? Tirar a sua persistência e te aprisionar no medo, na desesperança, na falta de desejo. Deseje, sonhe, arrebate, creia, em nome de Jesus. Tenha metas e objetivos claros, deseje ardentemente, queimando. O que Deus não gosta? De morno, né? Queime, deixe arder dentro de você o desejo. Ore até que você tenha concreto a substância dentro de você e declare palavras de ordem. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.